Lei nº 12.651. Dispõe sobre proteção da vegetação nativa, altera as leis 6.938, 9.393, 11.428 e revoga as leis 4.771, 7.754 e a medida provisória 2.166. E dá outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1-A. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem de produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para alcance de seus objetivos. Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1. Afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Inciso 2. Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa, da sustentabilidade no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. Inciso 3. Ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Inciso 4. Responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Inciso 5. Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Inciso 6. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Artigo 2º. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, estabelece. Parágrafo 1º. Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso 2 do artigo 275 da Lei 5.869, Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6.938, e das sanções administrativas, civis e penais. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por 1. Amazônia Legal, os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 sul dos estados do Tocantins e Goiás e a oeste do meridiano 44 graus oeste do estado do Maranhão. Inciso 2. Área de Preservação Permanente, APP, área protegida
coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Inciso 3. Da reserva legal. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Inciso 4. Área rural consolidada, área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades silvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio. Inciso 5. Pequena propriedade ou posse rural familiar, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos da reforma agrária, e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Inciso 6. Uso alternativo do solo, substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias e industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana. Inciso 7. Manejo sustentável. Administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies de madeiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Inciso 8. Utilidade pública. A linha A. As atividades de segurança nacional e proteção sanitária. A linha B. As obras de infraestrutura destinadas a concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos do solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. A linha C. Atividades e obras de defesa civil. A linha D. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 deste artigo. A linha E. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Inciso 9. Interesse social. A linha A. As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. A linha B. A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não caracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. A linha C. A implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre, em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta lei. A linha D. A regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei nº 11.977. A linha E.
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. A linha F, as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saiba e cascalho, outorgadas pela autoridade competente. A linha G, outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definida em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Inciso 10. Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. A linha A. Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias a travessia de um curso d'água ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. A linha B. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber. A linha C. Implantação de trilhas para desenvolvimento do ecoturismo. A linha D. Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. A linha E. Construção de moradia de agricultores familiares remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. A linha F. Construção e manutenção de cercas na propriedade. A linha G. Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável. A linha H. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos. A linha I. Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente, nem prejudique a função ambiental da área. A linha J. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não caracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área. A linha K. Outras ações e atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental, em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. Inciso 12. Vereda. Fitofisionomia da savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa, buriti emergente, sem formar dócil, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas. Inciso 13. Manguezal. Ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluo-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e de Santa Catarina. Inciso 14. Salgado ou marismas tropicais hipersalinos. Áreas situadas em regiões com frequências de inundações intermediárias entre marés desídias e de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer presença de vegetação herbácea específica. Inciso 15. Apicum. Áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entre marés superiores, inundadas apenas pelas marés desídias, que apresentam salinidade superior a 150 partes por mil, desprovidas de vegetação vascular. Inciso 16. Restinga. Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades
que recebe influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Inciso 17. Nascente, afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Inciso 18. Olho de água, afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitentemente. Inciso 19. Leito regular, a calha por onde correm regularmente as águas do curso de água durante o ano. Inciso 20. Área verde urbana, espaços públicos ou privados, com predomínio de vegetação preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, indisponíveis para a construção de moradias destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Inciso 21. Várzea de inundação ou planície de inundação, áreas marginais a cursos d'água, sujeitas a enchentes e inundações periódicas. Inciso 22. Faixa de passagem de inundação, área de várzea ou planície de inundação adjacente a curso de água que permite o escoamento da enchente. Inciso 23. Relevo ondulado, expressão geomorfológica usada para designar área caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões cuja intensidade permita sua classificação como relevo suave ondulado, fortemente ondulado ou montanhoso. Inciso 24. Pousio, prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou civiculturais, por no máximo 5 anos para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo. Inciso 25. Áreas úmidas, pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação. Inciso 26. Área urbana consolidada, aquela que trata o inciso 2 do caput do artigo 47 da Lei 11.977, incluído pela Lei 12.727. Inciso 27. Crédito de carbono, título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacional, incluído pela Lei 12.727. Parágrafo único. Para fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso 5 deste artigo, às propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais, que desenvolvam atividades silvipastoris, bem como as terras indígenas e demais áreas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. Capítulo 2 das áreas de preservação permanente. Seção 1 da delimitação das áreas de preservação permanente. Artigo 4º. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeitos desta lei. Inciso 1. As faixas marginais de qualquer curso de água, natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de: a linha A, 30 metros para os cursos de água de menos de 10 metros de largura. A linha B, 50 metros para os cursos de água que tenham de 10 a 50 metros de largura. 100 metros para os cursos de água que tenham de 50 a 200 metros de largura. A linha D, 200 metros para os cursos de água que tenham 200 a 600 metros de largura. A linha E, 500 metros para os cursos de água que tenham largura superior a 600 metros. Inciso 2. As áreas no entorno dos lagos, lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo de água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal
será de 50 metros. B. 30 metros em zonas urbanas. Inciso 3º. As áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais decorrente de barramento ou represamento de cursos de água naturais na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. Inciso 4. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Inciso 5. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Inciso 6. As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadores de mangues. Inciso 7. Os manguezais, em toda a sua extensão. Inciso 8. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. Inciso 9. No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação, sempre em relação à base, sendo esta última definida pelo plano horizontal, determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Inciso 10. As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Inciso 11. Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Parágrafo 1º. Não será exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos de água naturais. Parágrafo 4º. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos 2 e 3 do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA. Parágrafo 5º. É admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso 5 do artigo 3º desta lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais, de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo, seja protegida a fauna silvestre. Parágrafo 6º. Nos imóveis rurais, com até 15 módulos fiscais, é admitida, nas áreas que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, a prática de aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que, inciso 1, sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo do solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com as normas dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. Inciso 2º, esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos. Inciso 3º, seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente. Inciso 4º, o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural. Inciso 5, não implique em novas supressões de vegetação nativa. Artigo 5º. Na implantação de reservatório de água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das áreas de preservação ambiental permanente criadas em seu entorno,
conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural, e a faixa mínima de 15 metros a máxima de 30 metros em área urbana. Parágrafo 1º. Na implantação de reservatórios de água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório, em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, não podendo o uso exceder a 10% do total da área de preservação permanente. Parágrafo 2º. O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial para empreendimentos licitados a partir da vigência desta lei deverá ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação. Artigo 6º. Consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Inciso 1. Conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha. 2. Proteger as restingas ou veredas. 3. Proteger várzeas. 4. Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção. 5. Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico. 6. Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. 7. Assegurar condições de bem-estar público. 8. Auxiliar a defesa do território nacional a critério de autoridades militares. 9. Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Seção 2. Do regime de proteção das áreas de preservação permanente. Artigo 7º. A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Parágrafo 2º. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse de imóvel rural. Parágrafo 3º. No caso de supressão não autorizada de vegetação, realizada é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no parágrafo 1º. Artigo 8º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental prevista nesta lei. Parágrafo 1º. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Parágrafo 2º. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 4º, poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para a execução de obras habitacionais ou de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Parágrafo 3º. É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência,
de atividades de segurança nacional e obras de interesse de defesa civil, destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Parágrafo 4º. Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta lei. Artigo 9. É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para a obtenção de água e para a realização de atividade de baixo impacto ambiental.